Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma análise do documentário, né, do Brasil Paralelo, né? Vamos aqui analisar toda a narrativa deles, né, e o conteúdo ali desse documentário que se chama Cortina de Fumaça. Foi lançado há uma semana, mas já tem aí quase 1 milhão de visualizações, né? Eu acho que esse é um dos primeiros pontos da gente analisar, né? A gente sabe da onda negacionista desses movimentos neoconservadores no Brasil. Tem um forte apoio da turma do Trump, da turma ali do Bannon, né? E como eles têm uma força grande aqui no Brasil, né? Geralmente documentários no Brasil tem pouquíssimas visualizações, mas esse em tão pouco tempo já está chegando aí na marca de 1 milhão, como outros do Brasil Paralelo chegou a mais do que isso, né? Todos eles com caráter extremamente ideológico, baseados nesse neoconservadorismo e de um negacionismo científico, um negacionismo histórico latente, né? E o pior é que eles falam ali no começo que são independentes e apartidários, que não recebem dinheiro de nenhum político, nenhum empresário para a realização ali desses documentários, né, dizendo que é só de dinheiro do pessoal mesmo que acompanha eles e que contribui, né? Isso aí já é uma coisa bem questionável, né? Eu não tem como eu saber se isso é verdade ou mentira. Mas seria muito fácil que eles recebessem e simplesmente dissessem que não receberam. Ou esse dinheiro aí que vinha de empresários e políticos, mas na forma de pessoa física, né? Ou eles de alguma forma usarem laranjas para passarem esse dinheiro. Então, enfim, há uma infinidade de possibilidades disso aí ser uma tremenda de uma mentira, de uma demagogia, né? Da parte deles. Então esse seria um outro ponto a gente colocar, né? E na narrativa busca, né, usar isso aí como um artifício de dizer que eles são isentos. Não, nós somos isentos, a mídia, todos os veículos aí são têm uma ligação com empresários ou com partidos, mas nós somos independentes, o que é uma tremenda de uma mentira. A ligação que eles têm com essa doutrina neoconservadora, essa política neoconservadora é notória. É muito fácil de ser percebida pelo discurso e por tudo que eles apresentam lá, por todas as posições que eles apresentam e todas as análises que eles fazem. Nenhuma é minimamente imparcial. O documentário começa com um tema até interessante, importante mesmo, de ser abordado e criticado, que são as práticas de infanticídio em comunidades indígenas, né? São práticas culturais desses povos, né? Por algum motivo de rejeição dessas crianças cometem esse tipo de assassinato aí de crianças, né? O que é sem dúvida um absurdo e realmente existe toda uma polêmica em cima disso, porque o que acontece? Existe um certo, vamos dizer assim, liberdade que é dada a esses indígenas de praticarem sua cultura. Então, sua doutrina ética, que é totalmente diferente da nossa, né? É polêmica essa questão, de fato, né? Afinal, a gente está vendo, você vê cenas de infanticídio, são absurdas e cabe sim esse debate. E eu acredito que sim, nesse caso extremo, né, no caso de infanticídio, eu acho que o Estado brasileiro deveria sim não permitir esse tipo de prática, né? Não permitir esse tipo de prática.
de alguma forma acolher essas crianças, fazer algum acordo com eles para, sei lá, tipo, olha, se caso você rejeitar essas crianças, entreguem para o Estado, a gente cuide e tal. Vocês não são obrigados a cuidar dessa criança, mas vocês não podem matá-las, né? Então, isso eu sou de acordo. Vamos aqui. É importante também que no começo, né, ali a Damares, ela realmente explica o contexto disso, né? Existe um contexto. Não é por mera maldade desses povos que eles cometem esse infanticídio. O que acontece é o seguinte: existe ali a lógica que eles seguem é a seguinte: olha, as crianças, ela não vai conseguir sobreviver àquilo ali. Ela não vai conseguir se adaptar àquele estilo de vida deles, né? Não tem como eles alguém ficar lá cuidando dessa criança direto e tal, né? Vai ser, vamos dizer assim, de certo modo, um atraso para toda a comunidade. Então, tipo assim, como se fosse pelo bem da comunidade e talvez até da própria criança também, que também vai sofrer muito com tudo isso, né? Por toda a sua vida, é melhor que essa criança morra, né? Melhor para a criança e para a comunidade como um todo. Então existe uma lógica assim ali, né? Mas é claro que para a gente é difícil aceitar isso, né? Uma pessoa que nasce com deficiência não deve morrer, né? Por quê? Porque nossa sociedade ela já construiu modos dessas pessoas com deficiência viverem em sociedade. Claro que vão ter dificuldades também, mas elas conseguem viver, né? Aí eles entram no grande ponto da questão, que é o seguinte, da questão da sustentabilidade, a questão ambiental, né? Eles vão dizer ali que os especialistas chegaram à conclusão de que o planeta não é sustentável para o crescimento populacional atual, né? E realmente, dependendo do nível de consumo, levando em conta o nível de consumo da gente, e aí mesmo que o nível de consumo se mantenha ou mesmo diminua um pouco, com a quantidade de população e sabendo que grande parte dos recursos é limitada, não de fontes renováveis, obviamente isso aí uma hora ou outra vai acabar, né? Isso é uma obviedade, né? Então, aí só que no documentário eles tentam ali passar isso como se fosse uma coisa errada, como se fosse um erro, né? Então vamos aqui analisar melhor. Aí, o que eles fazem? Eles trazem a questão da discussão do aborto como né, que alguns defendem a prática do aborto como um método de controle de natalidade, tendo em vista a questão da superpopulação, né? Então é uma coisa mais específica, né? Porque uma coisa existe o problema em si, né, que é da superpopulação, que não tem como negar que existe, do nível de consumo atual é insustentável para o planeta, isso é um fato. E existe a questão aí que eles trazem aí do aborto para tentar linkar com isso, para obviamente, né, fazer um discurso moralista em cima disso e a partir daí negar não somente a prática do aborto, mas negar essa visão de mundo, né? Essa visão da questão da sustentabilidade, que é uma coisa falaciosa, né? Porque o fato, mesmo que eles tragam a questão do aborto, critiquem a questão do aborto, e mesmo que eles estejam certos em relação à crítica que eles façam em relação ao aborto, isso não significa que eles vão estar derrubando a questão dessa tese sobre a sustentabilidade do planeta. Então, tá bem nítido aí a estratégia deles. Aí eles vão lá e criticam a questão do homem. É uma crítica ao homem, o homem é o responsável. E é lógico que o homem é o responsável.
É o homem que vem causando o desmatamento, é o homem que vem causando essa poluição, né? O aumento aí de, de gases de efeito estufa. É o homem que tem criado esse ritmo de produção e de consumo que vem devastando o nosso planeta. É o homem que vem destruindo o nosso planeta. Então, como é que você vai dizer que a culpa não é do homem? É lógico que é do homem, é lógico que é do ser humano, da humanidade, que vem produzindo isso, né? Principalmente aí depois da Revolução Industrial. Foi justamente nessa época que houve um boom populacional também, né? Houve um aumento da natalidade e um aumento também da expectativa de vida da população, e tudo isso, entre outros fatores, contribuíram para a questão do aumento populacional, né? Uma consequência natural disso, né? Tinham Malthus, que realmente defendia ideias absurdas, como a guerra, como a fome, a desigualdade. Ele via isso como formas de controle populacional, né? Controle populacional. Mas, atualmente, existem métodos de controle populacional que não são desse jeito. São métodos contraceptivos, conscientização das pessoas para não ter muitos filhos. Isso é uma coisa, a questão da planejamento familiar, né? São coisas que são formas hoje em dia que se utilizam para a gente trazer essa questão, né, de, de um controle populacional, mas por métodos como a guerra, como o genocídio ou qualquer outra coisa desse tipo, né? Não é esse tipo de coisas que hoje em dia pessoas conscientes defendem, né? Eu vou pegar uma frase dele aqui, ele diz assim, que ele está criticando, dizendo como é que os ambientalistas fazem, né? Falam, né? Ah, você combate o homem, aí com isso você promove o desenvolvimento ambiental. Não é combater o homem, é combater essas práticas erradas do homem, combater essas práticas consumistas, essa cultura que foi enraizada, né? Essa cultura do consumismo, da obsolescência programada, dessas coisas. Não é o homem na sua essência, e sim essa cultura desse capitalismo predatório, que desconsidera a questão ambiental, assim como desconsidera o próprio homem, desconsidera o bem-estar da população de modo geral. Então, o que estamos pensando é em uma sociedade melhor, uma sociedade sustentável, do ponto de vista econômico, social e ambiental, que é o que não temos hoje nesse modelo capitalista. Aí eles pegam essa análise, que é uma análise científica, né, da questão da sustentabilidade, que esse modelo é insustentável, e colocam como se isso fosse uma mera ficção, né? Fosse uma mera ficção falsa, mentirosa. Aí eles vão falar sobre a questão da agropecuária no Brasil. Esse é um tema que a gente tem que ter zelo, tem que ter cuidado ao falar, né? Porque tem várias nuances aí na narrativa que eles colocam, né? Eles vão tratar do uso da tecnologia para o bom uso da terra, né? Pegam regiões, como eles colocam, regiões de uma terra que não estava boa, não era boa, e por meio de processos tecnológicos, de conhecimento científico, tecnológico, eles fizeram com que essas terras fossem cultiváveis, né? Isso é muito bom, obviamente, né? E aí eles falam sobre a questão de, tipo, do Brasil, que era um país que importava alimentos, passou a ser um exportador de alimentos para o mundo. Isso também é uma coisa boa? É importante isso aí, né? Então, só que falando em termos de desenvolvimento econômico, não há desenvolvimento econômico apenas com o agro. Eu acho que é isso que é importante a gente entender também, né? Hoje o mundo, hoje o que vale no mundo em termos de que gera desenvolvimento são
tecnologia de mais alto nível. São os setores de indústria e serviço, né? E então, fomentar a indústria é, sem sombra de dúvida, um processo essencial para o desenvolvimento de uma nação, né? Então, esse lance de agretudo, agrepop, isso aí não vale não. Então, a agropecuária ela tem seus méritos, ela tem evidentemente uma importância muito grande, mas o problema é a partir disso você usar para poder dizer que isso aí, não, vamos então, isso aqui é ótimo, o Brasil é um exportador de alimentos, o Brasil é um país que tem, que eles usam aquela teoria ricardiana, né? Tipo, aliás, uma distorção, eu diria, da teoria ricardiana, dizer assim, não, o Brasil nasceu para isso aqui, para ser um produtor de alimentos, para exportar alimentos, não nascemos para outros tipos de tecnologia. E isso é péssimo para o país, porque esse outro tipo de tecnologia, de indústria, gera produtos com alto valor agregado. Então, pensando na questão do desenvolvimento tecnológico, essa ideia do agretudo, agrepop, é um atraso. Aí vem aquele velho ataque às ONGs, começando pelo Greenpeace, né? Foi o primeiro grande movimento ambientalista no mundo, né? Movimento super importante no campo ambientalista, trazendo questões importantes aí, justamente sobre essa questão da sustentabilidade, né? De mostrar como esse consumismo desenfreado ele é prejudicial para o planeta Terra, né? E para a sociedade, evidentemente, tanto para os seres humanos como para todos os animais, todo o planeta de modo geral, né? Aí ele vem com aqueles papos de não sei quem, o governo Lula ali, já coloca logo isso, né? A esquerda, Lula, destinando verbas para as ONGs, né? E, gente, as ONGs, a importância que tem as ONGs, já vi alguns trabalhos até tratando sobre isso, né? Que é o chamado terceiro setor, né? As ONGs, elas prestam um serviço incrível no país. Inclusive, sem as ONGs, não dá nem para saber como seria o Brasil hoje. Porque boa parte daquilo que o governo, né, o Estado deveria fazer, as ONGs fazem. As ONGs prestam um serviço maravilhoso, são importantíssimas para o nosso país. Né? Várias ONGs aí importantes em vários setores aí. Né? E, então esse ataque que é feito aí as ONGs é um ataque extremamente injusto, extremamente absurdo, né? Tem tantas ONGs no Brasil que fazem trabalhos maravilhosos e esses caras fazem uma crítica ali genérica, estúpida, né? Sem o menor sentido, como se esse investimento que foi feito não tivesse retorno nenhum, quando evidentemente tem sim um grande retorno para a sociedade. E existe também uma ironia, né? Uma ironia no nome do documentário, que é o seguinte, o nome do documentário lá, Cortina de Fumaça, né? E esse ataque que eles fazem às ONGs é justamente uma grande de uma cortina de fumaça, né? Para esconder os reais problemas, é tentar encontrar um inimigo oculto, imaginário e botar a culpa toda neles. Eles pegam a questão, os problemas ambientais que tem no Brasil, dizem não, isso aí é uma mentira, é uma invenção das ONGs unidas com os políticos de esquerda para tentar dizer que nosso país é um país que devasta terra, que desmata terras, que tem como se isso fosse uma mentira. E aí diz que, sendo que isso é comprovado, né? E aí dizem que isso é um discurso político e tal, para poder, no fim, tomar a Amazônia, fazer algo desse tipo. Né? Uma intervenção internacional na Amazônia. Né? Então, o que existe aí nesse documentário, na verdade, é uma construção de uma narrativa conspiratória, de uma teoria conspiratória. E assim, uma coisa importante de ser dita, né? É óbvio, é evidente que, por exemplo, é aquela coisa, você não pode generalizar. É tipo você falar assim, o governo, aliás, o Estado, as empresas, ou não sei o quê. Tipo assim,
existem ONGs sérias, que é só a maioria, como evidentemente existem pessoas que criam ali ONGs de fachada para o crime ou para coisas erradas, desvio de dinheiro, né? Essas coisas todas. Existe isso sem sombra de dúvida, né? Então, assim, é uma coisa para se avaliar caso a caso. O problema é que eles pegam ali alguns casos específicos que eu nem sei, né? CPIs, coisas assim que eles estavam investigando que não deu em nada. Que pode ser que tenham ali algum crime, alguma coisa errada, e eles colocam isso de uma maneira geral. Aí que tá, assim que são criadas as teorias da conspiração. Elas vão pegando pequenas verdades, mas elas vão dando uma dimensão e generalizando a coisa e fazendo ligações que não tem prova de ligação nenhuma, uma coisa com a outra, aí vão fazendo isso com conglomerado de ligações, e aí chegam numa precipitada, numa conclusão que não faz o menor sentido, mas como ele apresentou ali no início uma coisinha que pode dar nisso, cai num caráter especulativo, aí criam-se essas teorias de conspiração. Ela traz um tema que é importante da gente apresentar, criticar, né? Que são de ONGs internacionais, aí algo mais específico. ONGs internacionais na Amazônia. Pode existir interesses, na verdade, internacionais em, de alguma forma, coletar certos dados que deveriam ser restritos ao Brasil, roubar certas coisas, né? Certos biomas nacionais. Aconteceu isso, gente, acho que foi na década de 20, 30, na verdade, acho que foi por aí, com o caso do látex, né? Do Acre, lá no Acre aconteceu isso. Aconteceu esse roubo, né? Não lembro qual foi o país na época, se foi a Noruega, não lembro qual foi o país. Algum país europeu. Então é uma suspeita válida que pode acontecer sim. Interesse desses grupos aí, desses países na Amazônia e utilizar a questão do desmatamento como desculpa para poder, tanto países europeus quanto os próprios Estados Unidos, né? Para poder tentarem tomar a região do Brasil, que é uma grande fonte de riqueza natural. A maior riqueza do Brasil, diria que talvez seja a própria Amazônia, né? Então, existe essa possibilidade, sim. Existe essa possibilidade, sim. É algo real, né? Então, o que é que acontece, gente? Eles pegam uma questão que é uma questão que cabe, sim, a gente analisar, caso a caso, como eu falei, principalmente no que tange ONGs internacionais na Amazônia, né? Deve ser investigado, deve ser analisado, deve tomar todo cuidado em relação a isso. Mas eles usam isso para tentar desqualificar as ONGs de modo geral, a esquerda, que fomenta de alguma forma algumas dessas ONGs, citaram ali até o MST e algumas ONGs ambientais e outras coisas, todo movimento. Aí também todo movimento ambientalista, toda a questão da discussão sobre a questão da sustentabilidade do planeta Terra, né? Então colocam tudo isso no mesmo balaio. Então eles pegam algumas situações específicas que cabem à investigação, e algumas delas estão erradas mesmo, para tentar desqualificar todo esse conjunto de outras coisas. Então percebem a construção falaciosa dessa argumentação e como isso é uma grande teoria, cria-se uma grande teoria conspiratória, né? Para poder abarcar tudo isso e tentar dizer que tudo isso é a mesma coisa e que tudo isso está errado, então vamos ter que combater tudo isso. E negar os problemas ambientais e negar a atuação de ONGs sérias contra isso, de ações governamentais contra isso, de campanhas contra essa questão, contra o desmatamento, contra uma má gestão em relação à questão dos recursos ambientais e por aí vai. Né? Essa lógica consumista. Então, é esse o grande objetivo desse documentário. Né?
Então, gente, eu vou ficar por aqui. Essa é a primeira parte. Vou gravar outras partes também, né? Se vocês quiserem. Então, peço que vocês deixem like, que vocês comentem, que vocês compartilhem para a gente poder fomentar esse trabalho. Obrigado a todos e até mais.